Hoje em dia, as empresas não estão mais usando o processo de recrutamento como antigamente, do tipo entrevista com a recrutadora, entrevista com o gerente, hired. Hoje existe um longo processo onde você é entrevistado por várias pessoas e hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e hoje eu tô com o Alberto, que ele trabalha na Accenture, no time de Consulting Management. Ele é um consultor do mercado financeiro, né, um gerente de consultor de mercado financeiro e ele faz parte do processo de recrutamento, então ele entrevista muitas pessoas. Apesar de ele não ser o hiring manager, né, que seria o chefe dele, o gerente acima, que dá a ser atacada final, né, ou a assinatura, não, essa pessoa está hired, mas ele é um dos decision makers, né, é uma das pessoas que diz sim ou não. Eu passei 2 vezes pelo processo de recrutamento de talentos aqui na Irlanda. Né? Então, uma vez foi aqui em Dublin, outra vez eu fui lá para Limerick entrevistar as pessoas lá. Oh, que legal. Então, o processo, como você mesmo falou, é um processo muito mais amplo, muito mais profissional, ou seja, aqui não tem muito, pelo menos na Accenture não tem o QI, né, quem indica. Vai entrar num processo lá e o pessoal vai fazer o que eles chamam de screening, né? Ver se as habilidades se passam, aí vai passar tem uma entrevista no RH que a entrevista do RH é meio que para separar o joio do trigo, né? Esse aqui não serve, esse aqui vamos ver. É o primeiro dos primeiros. Então é mais para tirar quem realmente não serve para a vaga, né? E depois, quando entra, o pessoal vai fazer uma análise de currículo, falar, esse aqui serve para essa vaga, esse aqui serve para essa vaga, esse aqui parece que tem as habilidades e tal. E aí começa a chamar para entrevista. Nesse processo que eu participei, era 500 entrevistas em 4 ou 5 semanas. Eu fiz 20 entrevistas. Meu Deus. Então você vai entrevistando, você tem que avaliar alguns skills lá. E quantas entrevistas eles tiveram até pegar o cargo? Até o final foi umas 8 ou 9. Cada um, né? Tem a primeira do RH, depois eles fazem uma provinha mínima, depois tem uma do RH, depois nessa parte que são os managers que fazem entrevistas, foram 3 no mesmo dia. 3. Então 3 entrevistas, uma comigo, uma com o outro, outra com o outro, e depois no mesmo dia eles faziam tipo uma dinâmicazinha de grupo e tal. Então o que tem que, assim, começando lá, você tem que estar com o LinkedIn bom, tem que estar com o currículo bom. Então começa por requisito, chamou para entrevista, poxa, tem que estar bem vestido, tem que ter dormido bem a noite anterior, você tem que estar pensando que aquele é o momento que apresentável, você vai se vender. Você se compraria? Acho que isso é uma coisa importante. Assim. Se você falar, você se contrataria? Se você não tiver com essa gana na hora que você vai fazer entrevista, o entrevistador vai perceber. Com certeza, é a motivação. Então você tem que chegar lá, a pessoa vai perguntar, você já fez isso? Fiz. Aí dá um exemplo. Aqui eles chamam de STAR, eu conheço como CAR. CAR, STAR, é a mesma coisa, é uma técnica de storytelling, né? Como você responde essas perguntinhas, macetinhos do me dê uma situação. Isso. Porque você vai ter que contar uma situação, uma história. Exatamente. Então, e geralmente é 2 minutos, não dá pra você ficar... Porque normalmente uma entrevista não vai passar de 30 minutos, 40 minutos. Então você tem que em 2 minutos capturar a atenção do interlocutor e contar a sua história. Então, o que normalmente faz? Assim, vai perguntar alguma coisa, você vai mostrar a situação, ou seja, o challenge, né? O action é o que você fez e o resultado. Então você tem que sempre ter uma historinha que tem essas 3 coisas. Se você compartilhar uma historinha e não tiver o resultado, vai ficar vazio. E que tem um resultado muito bom. Exatamente. Um achievement seu, entendeu? Exatamente. Gerou uma promoção, gerou impacto financeiro. Exatamente, porque eu falo, é um momento que você vai se vender, gente. Se você não conta uma história que não tem um resultado grande para a empresa, por que eles te contratariam? Exatamente. E aí, bom, você faz isso na entrevista, acho que assim, quando você entra, cumprimenta a pessoa, senta o raporte, né? Então, olha o LinkedIn do gerente ou dos entrevistadores antes de... Exatamente. Ou às vezes dá uma stalkeada no Facebook também. Se tiver aberto. Se tiver aberto, porque às vezes você descobre que a pessoa gosta ou de rugby ou de futebol e você pode puxar, entendeu? Isso durante a conversa, porque eles estão recrutando pessoas que vão estar trabalhando no time com eles. Eles querem alguém que vá, né, linkar com o time, né, tipo, se misturar. Quando eu fiz as entrevistas para Accenture, que eu estava começando
Fui procurar. Cada um que ia me entrevistar procurava o nome lá. Eles, mano, você vai ser entrevistado por essa tal pessoa, essa tal hora. Eu procurava no LinkedIn. Conecta com a pessoa, manda mensagem, agradece. Aí você tenta ver se você tem algum conhecido na empresa. Pra você não chegar tão zerado pra entrevista. Isso é muito importante. Muito importante. Faz uma... Porque quem trabalha dentro da empresa já sabe mais ou menos o que falar, como é que é. A pessoa. Você conhecer e fala, como que eu entrevisto? Não, esse cara é tranquilo. Não, esse cara é meio durão, vai com calma. Então, se você conseguir isso, você sai com vantagem. Você já chega mais preparado pro discurso que você vai ter, né? Com certeza. E, bom, falando, respondendo tudo, no final, acho que você tem que chegar lá e agradecer e tal. E perguntar, ter 3, 4 perguntas preparadas, porque ele vai falar para você. Então, o que você gostaria de saber da empresa? Coisas que você não deveria fazer, eu quero saber o salário. Poxa, isso não é ali que você vai perguntar. No final. Isso aí eles vão fazer a proposta pra você e falar, esse salário aqui é o que a gente quer pagar. Aí você começa a negociação. Mas é lá na frente. Eles querem te contratar. Sim. Querem saber quanto interessado você está na empresa. Fala, eu vi a empresa, vocês gostam de fazer isso? Quais são os desafios para os próximos anos? Eu sei que essa empresa está passando por esse desafio. É para cá que vocês vão? É para lá? Então, é para mostrar que você está interessado inteirado também com o que está acontecendo. Né? E a pessoa vai responder. Em geral, assim, quanto mais longa a resposta do seu interlocutor, mais contente ele ficou. Ele está te dando um monte de informação, assim, ele falou, bom... O jeito que você avalia os candidatos, tá? No LinkedIn, a gente avaliava por pontos, né? Por pontuação dentro de competência. Então, você tem o job description, aí você cria dentro, né, dessa vaga competências, e dentro dessas competências você faz as perguntas. Cada competência vai ter um número. Isso. Vocês fazem a mesma coisa? A mesma coisa. Então, quer dizer, gente, se você for muito mal numa resposta, ou se você não for satisfatório, é ponto a menos que você leva. Então, tipo, é um 0 ou um 1. Isso atrapalha muito. E, assim, tem atitudes que não são legais durante a entrevista? Atitudes que não são legais? Que você viu, assim... às vezes a pessoa olha muito pro lado, foge do contato... Não tô falando que é pra hipnotizar o entrevistador. Mas você tem que ter um contato visual, né? Tem que ter conversar num tom agradável, né? Com otimismo. Acho que você fica também olhando para baixo, monotônico, assim, eu fiz isso. É que nem a hieninha lá do A Vida ao Azar. O cara vai te olhar, esse é o cara ao Vida ao Azar, né? Então você tem que mostrar motivação, né? A pessoa só tá te vendo lá e é isso para você falar dos seus últimos 10 anos de carreira. Não passar uma imagem confiável, uma imagem sólida, ele deixa de ouvir o que você tá falando. Sim, deixa. E você fica só abrindo a boca. A falta de motivação, entendeu? Tipo, e aí, o que você fez mais? Então, você tem que ficar puxando da pessoa, ficar puxando a resposta, sabe? Isso é uma coisa ruim. Você tem que... Ele fez a pergunta, você tem que ir colocando. Você talvez faça umas perguntinhas, fala, isso é o suficiente? Você quer que eu entre em mais detalhes? Você quer falar, não, tá bom. Ele fala, não, mas conta um pouco mais, porque às vezes ele pode não ter entendido o que você falou, ou então ele está interessado. Tanto que eu lembro que uma das minhas entrevistas para a Accenture, ele perguntou alguma coisa que estava acontecendo, e eu falei, eu resolveria assim. Ele falou, mas se acontecesse isso aqui, porque aconteceu aqui semana passada? Eu faria isso. Ele falou, puxa, eu não tinha pensado por esse lado, vou até conversar com o pessoal aqui, para ver se a gente não... São business cases, né? Então eles vvão trazer para a entrevista muitas vezes coisas que acontecem. E se você der umas soluções interessantes, eles vão falar, esse se encaixa bem, tanto que eu trouxe uma questão que a gente teve na reunião passada, e o entrevistado andou bem aqui, é um cara que eu quero ter na minha equipe. Você perguntou aquele tipo de pergunta, strengths, weaknesses... Você pergunta. Vocês perguntam? É tão chato essas perguntas, né, gente? Perguntar, assim, uma coisa que você tem dificuldade de fazer, porque o que acontece, por exemplo, perguntas de dificuldade, assim, qual que é o seu ponto de melhoria e tal, daí você fala isso, eles esperam que você fale e já estou tentando endereçar fazendo isso. E quando o pessoal fala assim do tipo, eu sou perfeccionista, ou sou ansioso, sabe aqueles clichês? Então, mas você consegue endereçar isso? Geralmente é um behavior, não é uma coisa que você consegue endereçar, então não é um bom exemplo.
Vocês ouviram o que ele falou? É um behavior. Ou seja, quando a gente pergunta um ponto fraco, a gente não quer saber de behavior. A gente quer saber um ponto fraco da sua carreira, um hard skills que você tá melhorando. Precisa desenvolver. Entendeu? Que você tá desenvolvendo. Não é do tipo assim, eu sou ansioso, sou perfeccionista. Seria o quê? Eu, por exemplo, eu tinha um exemplo. Eu era muito analítico. E não fazia muita política para convencer as pessoas. Aí eles falam, como que você está tentando resolver isso? Olha, estou procurando interagir e entender, ter mais empatia com a pessoa. Para não chegar lá só com os números e não entender por que está com aquele problema. Exatamente. Então, para ser mais bem aceito, eu faço reuniões antes com as pessoas, para ver se a gente está alinhado. Eu procuro não levar uma situação sem conversar com os pares, para ver se está tudo direitinho. Legal. Então, porque antes o que eu fazia era, essa aqui está o trabalho, eu vou mostrar para todo mundo. E às vezes, se você não conversou... Então, você mostra que você está evoluindo. Você se identificou um problema. Talvez eu fosse analítico demais e não tinha empatia suficiente. Tomei a atitude, vou fazer os alinhamentos prévios antes, mesmo que aquilo tome mais tempo meu, mas pelo menos na hora da reunião vai estar todo mundo mais confortável com a situação, mesmo que a situação seja não tão confortável, mas todo mundo viu. E o resultado tem menos atrito quando a gente entrega os trabalhos. Então, você vê, tinha um problema, você endereçou e o CAR ou o STAR também. Vocês podem responder dentro de tudo. Dentro de tudo, exatamente. Porque se você falar, eu tenho um problema, o problema é esse. Ou, sei lá, que nem o cara falou, eu sou meio bagunçado. Sim, é um cargo mais júnior, né? E aí, você eu sou bagunçado, esse é meu defeito. Mas isso não te atrapalha? Eu até perguntei pra ele se não te atrapalha. Ah, não, eu me organizo dentro da minha bagunça. Daí você pega e coloca assim às vezes é até bom quando acontece isso, que daí você vai rápido na entrevista e fala, esse aqui não vai pra frente. Você passa assim, então você não pode não dar resposta, né? Dar resposta quando você sabe curta, que uma entrevista não é boa, você só quer acabar rápido. Você fala, Aí sabe o que acontece? Esse é um dos sinais que você sente quando a entrevista não é boa, quando o recrutador não te pergunta mais nada. Se ele vai te fazendo pergunta, né? E aí você responde e fala, ok, next. Se ela não tá puxando, tá entendendo, interagindo com você na entrevista, é porque o negócio não tá indo bem. Então acho que tem que ter essa conversa, né? Tem que sempre lembrar, é uma conversa entre dois seres humanos e você tem que se vender. Não é ser falso, hein? Lembre-se disso, é você colocar todas as suas qualidades na mesa. Falar, eu sou isso aqui. Eu tenho um monte de habilidade. Todo mundo tem um monte de habilidade, pode ter certeza. E às vezes você fala, poxa, eu não estou preparado ainda. Entendi. O cara me trouxe aqui um desafio, que quando foi para entrevista eu tenho que praticar mais. Aí você volta para casa e fala, então vou praticar. Faz exercício de novo, né? Fala, quais os desafios que eles querem? Esse desafio é mais sênior. Então, na verdade, eu tenho que achar uns exemplos que seja liderança de pessoas, entregando um projeto grande, coordenação de anos, assim, não só 2, 3 meses, mas anos, um projeto de anos. E você vai puxando as coisas, né? Então acho que isso que é importante também. E assim, na cadeia de recrutamento, tem alguém que é mais importante durante o recrutamento, assim, em relação à tomada de decisão do candidato? Olha, eu acho o processo muito justo. Pelo menos isso que a gente faz na Accent, porque eles pegam todos os candidatos geralmente, e aplica pelos mesmos processos, tal. Tem que dar, então, a devida atenção e o devido importância, né? A devida importância para todos. Exatamente. E todos, assim, porque a grande questão é onde ele pode te derrubar. Então, se o RH ligar e você não atender, ele pode passar para o próximo e depois não te ligar mais. Então, às vezes, assim, até você fala, poxa, mas o RH pode te cortar? Pode, porque ele não te encontrou. Você não estava disponível para falar com ele. E ele achou até legal o seu currículo, mas ele ligou 7 vezes pra você não atendeu nenhuma, não deu nenhuma resposta no e-mail que ele mandou. Não respondeu o e-mail, não respondeu as ligações. Gente, isso é falta de motivação e falta de respeito total. E esses critérios a gente registra e fica guardado por acho que 5 anos. Depois de 5 anos você destrói. Porque se uma pessoa se sentir injustiçada no processo, ela pode levantar. A empresa. E por que você não foi contratada? Foi por esse motivo. Então tá lá a sua nota e tal. É muito difícil para quem não é de recrutamento e não é um hire manager ou faz parte do recrutamento, do processo de recrutamento, entender isso, né? Acaba que virando um monstro. Não é um monstro, né? Como eu falei, é uma conversa, se prepare. Exatamente, é uma conversa com uma outra pessoa onde você vai mostrar o seu melhor, onde você vai mostrar os seus melhores pontos, né? Os seus pontos fortes.
E eu espero que todas essas dicas tenham ajudado vocês. E boa sorte, não desistam nunca. Isso aí, boa sorte. Você consegue. Carreira internacional tem de monte, né? Tem. É só vocês irem atrás. Só ir praticar. É isso aí. Obrigada, viu, Nada Roberto? que isso. Tchau, gente! Tchau, tchau.